gravando o vídeo. Aí já vão aproveitar, né, doutor Ivênia, para ir para o YouTube, né? Claro, vou Conse- começar do começo, então. Conseguir atualizar tudo aí, tá tudo bonitinho. Então, doutor Ivênia, o que nós vamos falar hoje para o pessoal do YouTube e também para a rádio, doutor Ivênia? Qual seria o tema? Bom dia, doutor Ivênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, prezados participantes. Do Espero YouTube? que tenham tido uma boa semana. Olha, hoje, Luiz, sabe o que eu Ah, queria contar para os participantes? ah, Que eu, ontem, dia 6 de outubro, eu participei do lançamento da Revi Spirit. Olha que chique, hein, Luiz? deu tempo de fazer tudo isso, fazer eleição, votar, tudo isso, doutor Ivênia? Olha, eu vim para Jabuticabal, então ontem eu não votei, Ah, né? ela Eu justificou. não votei. E não vou justificar porque eu sempre voto. Apesar de eu já ter mais de 70 anos, não precisar votar, eu voto. Sei. Eu acho que é um dever cívico, né, de cidadania. Mas ontem, por motivos de viagem, eu não votei e nem vou justificar porque eu já tenho bem mais de 70 anos, né? E Bem, se votar, doutor Ivênia, quem tem a idade assim, vota ou não vota, vota, não vota? Ou só depois dos 70 anos, você não precisa mais votar. e vota depois se quiser? Voto se quiser, eu sempre voto. Ah, entendi. Só ontem que eu não votei por motivos de viagem, né? Tá bom. Bem, E aí, então, foi eu o. participei às 15 horas, a convite da nossa amiga lá de Nova York, a Jussara. O nome dela é bem complicadinho, viu? É Corny Gold. Pode go. E ela é um membro do Conselho Espírita Internacional. É o quê? É italiano, francês, português? O que que é, doutor? É O esse nome, co- Código Gold. é, eu não sei. Eu não sei qual é Parece que a é alemão. filiação étnica da Jussara. Ah, Mas o sobrenome dela é esse, nem sei se eu pronunciei corretamente. Mas eu não sei, Luiz, se todos os meus amigos sabem o que é o Conselho Espírita Internacional. Você sabe o que é o Conselho Espírita Internacional? é um conselho de vários espíritas nacionais, internacionais, de vários países. Então, foram uma reunião espírita de vários países. Nossa, Luiz, como você está? Você está alinhado hoje. É assim, né, doutor Oliveira? Vamos Olha, falar. mas deixa eu explicar para os ouvintes o seguinte, que não são espíritas ou que não sabem isso. Várias correntes filosóficas e religiosas têm uma estrutura hierárquica, né? Por exemplo, a Igreja Católica tem o sacerdote, o padre, depois tem o bispo, o arcebispo, o cardeal, até chegar lá no Papa, né? Então, é assim: dentro da estrutura da doutrina espírita não existe hierarquia. Não tem quem tem autoridade maior sobre outras pessoas. Não, não tem. Então, é claro que a gente tem alguns líderes, né, informalmente considerando. Por exemplo, Chico Xavier sempre foi um líder para nós, né? Pelo seu caráter, pelo seu trabalho, pela sua forma de vida. Ele assim, é uma referência. Mas ele não tinha, apesar de todos os seus atributos, ele não tinha autoridade para gerenciar isso ou aquilo, né? Dentro da estrutura da doutrina espírita não tem. Tem alguns órgãos que são assim normativos. Por exemplo, as federações, Federação Espírita Brasileira, as federações espíritas estaduais e o Conselho Espírita Internacional, que é uma entidade que reúne alguns espíritas. Como o nome diz, eles são conselheiros. Eles orientam procedimentos, promovem eventos, né? Mas não existe assim esse comando de autoridade de um nível sobre outro nível. Bem, esse Conselho Espírita Internacional, cuja sede acho que é em Londres, ele tem participantes, como você disse, Luiz, de vários países. Sim. Um dos participantes é essa amiga Jussara Korngold, que mora em Nova York. Eu já estive lá com ela na casa dela, lá em Manhattan, fiz palestra lá.
e tudo. Então, essa semana ela me passou, há uns 2 meses atrás, esse conselho, como já fez outras vezes, me convidou para escrever um artigo para a revista. Sim. E aí eles me disseram, olha, Vênia, o tema central da revista é pluralidade dos mundos habitados. Porque, Luiz, você acha que o planeta Terra é o único que existe com vida nesse universo inteiro? Planeta Terra? Ah, doutor Ivênia, estão pesquisando ainda, né? Se há... Já acharam água em Marte, né? É. Então, é assim, pela doutrina Eu espírita, falei certo, doutor Ivênia? pela doutrina espírita, É, existe a informação de que existem outros mundos habitados, né? sim. Não é só Terra. Mas a gente, como você disse, a ciência está procurando, ainda não encontrou, né? E o fato de não ter encontrado não significa que não tem. Tem um postulado dentro da ciência que diz assim: a ausência de evidência não é evidência da ausência. Dá para entender, Luiz? Olha, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Pode ser sim ou pode ser não. Por exemplo, você já prestou atenção É, no resultado que vem de um exame parasitológico de fezes? Você já deve ter feito, acho que todos nós já fizemos. todo ser humano já. Quando vem um resultado negativo, lá não está escrito que não existem ovos e larvas de vermes e tal. Não, não tem isso. Lá diz assim: olha, segundo os métodos utilizados, não foram encontrados ovos e larvas de vermes, papapá, papapá, entendeu? Então, o resultado fala que não foram encontrados, segundo os métodos tal e tal. Por quê? Pode ser que amanhã descubram novos métodos que venham a detectar ovos e larvas de vermes que os métodos até agora conhecidos não conseguiu encontrar. Deu para entender, Luiz? Sim. Então é assim, a ciência está pesquisando vida em outros planetas, até agora não encontrou. Significa que não tem? Não. Até agora não foram encontradas formas de vida, pelo menos parecidas com a nossa forma de vida aqui no planeta Terra, né? É. Bom, então, o Conselho Espírita Internacional, quando me convidou para escrever um artigo, cujo tema central nessa revista de número 17 era pluralidade dos mundos habitados, ele falou: Ivênia, escolhe um tema dentro desse tema geral. Sabe qual é o tema que eu escolhi? A ordem universal e a realidade do espírito. Mas esse tema é tão bonito, meus amigos, eu estou assim apaixonada em estudar esse tema. Então eu escrevi o artigo, mandei para lá, eles publicaram, e aí a Jussara me ligou essa semana e falou: Ivênia, você está convidada a participar do lançamento do número 17 dessa revista Spirit, revista espírita, né, em francês, e cada articulista vai ter 10 minutos para expor por que você escolheu esse tema e do que consiste o tema. Isso aconteceu ontem, dia 6 de outubro, às 15 horas. E a primeira pessoa que ela me chamou para falar do tema fui eu. E o que eu falei? Falei: olha, esse tema eu escolhi pelo seguinte: olha, a gente acaba de viver aqui no Brasil um período de julho, agosto até setembro, em que, quando a gente anda pelas estradas, tem várias espécies de árvores floridas. Coisa mais linda. Por exemplo, Luiz, quando você desce a serra para ir lá para Carapicuíba, Caraguá. desculpa, É. Caraguatatuba. Isso. Carapicuíba é um É. município É. perto de Osasco. Isso. Caraguatatuba. Você vê árvores floridas na serra? Lindíssimas. Você sabe o nome daquelas bem floridas que tem, cada árvore tem flores com 3 cores?
Não. Manacá da Serra. Manacá da Serra. Manacá da Serra. E não são 3 flores, cada uma de uma cor. Não, a mesma flor passa por 3 cores, né? Ela começa, eu não sei se ela começa branca, aí ela vai ficando rosa, vai ficando arroxeada e morre. Ou é o contrário, mas a mesma flor, ela passa pelas 3 cores, né? A coisa mais linda. Quando a gente anda aqui pelo interior do estado de São Paulo, eu tenho andado muito entre várias cidades aqui, a gente vê muito o ipê, né? A gente vê aquela chamada paineira e também o ipê. Tem o ipê branco, o ipê roxo, o ipê rosa e o ipê amarelo. O que mais chama atenção é o ipê amarelo, né? Sim. Pela cor dele, uma cor assim muito forte, muito vibrante. O ipê amarelo é considerado a árvore símbolo do Brasil. Eu fui estudar um pouco isso e eu vi. Então, por quê? Primeiro, porque é uma das cores da nossa pátria, né? Verde, amarelo, azul e branco. E segundo, porque o ipê amarelo ele floresce em todo o Brasil, em todas as regiões de norte a sul. Bem, então, quando eu ando vou ou descendo a serra, vejo o Manacá da Serra, ou vejo o ipê pelas estradas, eu falo, meu Deus, eu passei aqui o ano passado, o ano retrasado, passei aqui há 10 anos, e eu vejo as mesmas árvores, do mesmo jeito, com as mesmas flores. Quer dizer, existe um planejamento nisso, né? Não é assim obra do acaso que cada ano venha qualquer árvore com qualquer flor. Não. Tem um planejamento. A gente percebe que tem um planejamento na natureza. Isso se chama ordem universal, né? Então, o que eu estou vendo na serra, o que eu estou vendo nas estradas do Brasil, quando florescem essas árvores, isso é um mero reflexo de um princípio de ordem, de organização que existe em todo o universo, existe em toda a natureza, né? Por exemplo, os planetas estão no mesmo lugar, girando um na sua órbita perto do outro. Quando a gente sai à noite e vê as estrelas, o Cruzeiro do Sul está no mesmo lugar, não é? Não é, Luiz? Sim. Então, isso significa que tem um planejamento, tem uma ordem, né? Bom, então eu fico maravilhada com isso. É só falar uma coisa, é verdade, né? Existe uma ordem, né? Há muitos e muitos anos, doutor Oliveira. Existe uma ordem, É não é assim, cada coisa assim, eu olho lá, está lá no mesmo lugar. tá no mesmo lugar. Os planetas, as estrelas são os planetas não mudam de posição, né? Estão no mesmo lugar, cada um na sua órbita, cada um o seu fluxo. Isso tudo significa uma ordem universal. Eu fico maravilhada com isso, né? É. Aí, eu sou espiritualista, espírita, e a gente sabe que essa ordem, ela produz um efeito inteligente, né? Só sabe quem fez tudo isso, doutor Oliveira? Ah, não é quem, não é quem, Quem não? Como que é, doutor Oliveira? é que. Qual a Que- causa? Ah, qual a causa? Isso. Qual o agente causal Entendi. Qual o agente causal que causou tudo isso? que causou tudo isso? Então, no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da literatura espírita, Kardec faz a primeira pergunta, são 1019 perguntas, a primeira, ele pergunta o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ô Luiz, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença entre você perguntar quem é Deus e o que é Deus? Qual a diferença? Quem é Deus? E o É. que é Deus? Quem é Deus? Quem é a pessoa? A Ah, pessoa, quem é? Quem é nossa, Deus? Luiz, você está afinado hoje, hein? Que é Deus? Deus é nosso protetor, Deus é É a causa.
É a Primária de causa. todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, exatamente. Gostou, doutor Oliveira? Tô bom. Gostei, você está muito afinado hoje com tudo. Então é assim, olha, quando Kardec perguntou o que é Deus, ele está perguntando, ele está remetendo porque a suspeita, já que a ordem universal é um efeito inteligente, em física a gente tem aquele postulado, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se a ordem universal é um efeito inteligente, qual é a causa? Aí, quando Kardec pergunta, os espíritos respondem: a causa é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que lindo que é isso, né? Bom, só que Kardec, como diriam outras pessoas, fala assim: ah, tá bom, então a gente está aceitando que existe uma inteligência suprema a nossa. Mas qual é a prova da existência dessa inteligência suprema? Então, os espíritos respondem assim: olha, para a gente utilizar, para responder essa pergunta, o mesmo princípio que nós utilizamos na ciência. Então, é assim: qual é a espécie considerada mais inteligente aqui no planeta? É a nossa espécie, né? O Homo sapiens. Então é assim: se não fomos nós que produzimos a flor do ipê amarelo, a flor do manacá da serra, a ordem universal, então tem que ser uma inteligência superior à nossa. Tá certo? Então os espíritos respondem sim. É uma inteligência suprema. Quer dizer, a que você imagina a mais superior possível. Né? Então, o que nós chamamos de Deus na literatura espírita é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Porque se a ordem universal é um efeito inteligente, a causa disso tudo tem que ser uma inteligência, né? Então, nós chegamos à concepção de Deus através de um raciocínio lógico, não é? Através de um raciocínio lógico. Bem, acontece que nesse artigo eu também escrevi o seguinte: olha, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que é um espírito, através da psicografia de Chico Xavier, ele dá um conceito muito interessante. Ele fala da cocriação, porque como os seres humanos são seres inteligentes, Deus delegou a nós inteligências muito menores que a de Deus a capacidade de cocriação, né? Então, ele divide em dois níveis a cocriação, em plano maior e em plano menor. Então, ele diz assim, olha, em plano maior, significa aquela capacidade de espíritos já do mais alto nível evolutivo, como é Jesus, para cuidarem da organização dos sistemas planetários. Por exemplo, aqui o sistema solar, com todos os planetas, inclusive o planeta Terra, Deus delegou a espíritos de ordem superior para organizar esse universo nosso aqui. Então, é uma cocriação em plano maior. Mas são espíritos que têm uma conexão direta com a divindade, né? Então, eles têm capacidade para isso. Agora, nós aqui no planeta Terra, o nosso nível de inteligência, tem capacidade para organizar sistemas planetários? Não, não é? Então, André Luiz fala que nós temos capacidade para uma cocriação em plano menor. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, aqui, do ponto de vista intelectual, nós já produzimos muitas coisas, né? A gente fez as nossas casas, a gente fez automóvel, temos esse computador aqui que coloca a gente em contato com o mundo inteiro, temos sondas espaciais, telescópio Hubble, muitas coisas, são cocriações, não é?
Por exemplo, quando você... não vamos personalizar, né? Quando alguém, por exemplo, tem um acidente, tem uma fratura óssea, vai para o hospital, os médicos operam e colocam pinos, placas. Isso é uma cocriação, não é? Ou seja, a inteligência humana está fazendo alguma coisa, está realizando alguma coisa na medida da sua capacidade. Isso não é maravilhoso, Luiz? Oh, Isso é maravilhoso, né? é. Bom, Tudo isso, agora, doutor Ivênia, a senhora imaginou de ontem, da palestra lá, de tudo não, isso? eu não imaginei, eu A venho estudando esse assunto senhora há meses. vem estudando, né? E aí eu escrevi o artigo, Ah, e ontem, como foi o lançamento da revista, que contém o meu artigo e outros, e a eu senhora... tive 10 minutos para contar para as pessoas do que se tratava esse artigo. 10 minutos só? Só. E agora eu estou com 1 hora aqui no teu programa para contar para os Eu ouvintes, não, né? nossa. Quer dizer que a senhora falou 10 minutos, né? E a senhora fez uma... Eu fiz um resumo, né? Eu fiz um resumo, claro. Hum, Mas como tem o artigo escrito, a pessoa que se interessa vai na internet, faz o download e lê o artigo inteiro, né? Porque é disponível gratuitamente. entendi. E foi presencial, doutor Ivênia? Não, foi online, né? Eu estava Ah, aqui, a Jussara lá em Nova York, tinha pessoal de Portugal, de tá. todo lugar, né? Bom, então, Luiz, para quem quiser acessar esse artigo meu e outros, o link é assim, olha, quer ver? Eu marquei aqui. http, né? Dois pontos, barra, barra. Onde que está que eu marquei, meu Deus? Mas acho que eu lembro. CEI, que é Conselho Espírita Internacional, .com. Ah, não. Barra Revie Spirit. Não, peraí. Não é assim, não, Luiz. Eu vou achar que vou dar direito. Depois a senhora Depois eu passo para você. maravilha. Eu marquei aqui, mas é assim. Também, se você puser lá, olha, Conselho Espírita Internacional, Revista Espírita, número 17, que é esse do meu artigo, né? Você vai acessar. Mas depois eu passo para o Luiz. Eu marquei aqui em algum Ai, lugar, com tranquilo. certeza. Está em algum lugar aqui marcado no meu caderninho, mas eu não estou achando no momento. Bom, então, mas eu comentei também o seguinte no artigo, e ontem vou comentar com vocês agora. Nessa cocriação em plano menor, que é da nossa capacidade aqui de seres humanos do planeta Terra, também tem um outro contexto, que é da cocriação do nosso próprio interior, do nosso próprio espírito. Por exemplo, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução intelectual e moral é obra da nossa própria boa vontade, não é? Porque, Luiz, quem é que vai melhorar o meu interior? As minhas atitudes, o meu pensamento, os meus sentimentos? Sou eu mesma, não é? Justamente. Então, como nós vivemos em sociedade, nós podemos ter pessoas de referência, né? Então, eu sempre dizia assim, olha, referência, nossa, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Tem tantas pessoas aí que nós tomamos como referência. Mas você sabe que nos últimos tempos eu comecei a prestar atenção que no nosso vizinho também existe alguém que é uma referência, na nossa família, né? No nosso ambiente de trabalho. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, Luiz, eu tive referência de pessoas que eram assim, aquela expressão que a gente usa, era um pé de boi, né, para trabalhar. Às vezes a pessoa nem tinha uma motivação do ponto de vista ético assim muito elevada, mas era um trator para trabalhar. É uma referência, não É, é?
Depois também, na minha vizinhança, eu acabei assumindo como referência um vizinho, ele já faleceu, o Júnior. Era assim, o Júnior foi meu vizinho lá durante uns 40 anos. E ele assim, nos últimos 8 anos, ele lutou contra um linfoma. Ele vivia em hospital, ele já estava aposentado. Ele tinha os ciclos de quimioterapia. Aí ele aparecia na rua lá, com o cabelinho caído, né, carequinha, pálido, tinha saído de um ciclo de quimioterapia, saía para passear com a cachorra. Eu encontrava com ele e falava: Ô Júnior, como é que você está? Ah, estou ótimo, Evênia, está tudo muito bem, está tudo ótimo. Eu pensava comigo: como é que pode estar ótimo uma pessoa que acabou de sair de um ciclo de quimioterapia? Eu fiz quimioterapia, eu sei o que é, né? Pois essa criatura nunca se lamentou de nada, nunca reclamou de nada. Estava sempre assim, muito agradável de conversar, nunca reclamou de um vizinho, nunca falou mal de ninguém. Eu comecei a tomar esse meu vizinho como referência de conduta, né? Tanto que quando ele faleceu, a esposa pediu, ele era espírita, a família também, eles me pediram para fazer a prece lá do velório. Eu fiz, falando exatamente isso, que eu tinha reconhecido nesse meu vizinho uma referência para o meu próprio comportamento, né? Porque é difícil, né, meu Luiz, você encontrar no ambiente de trabalho, na vizinhança, na família, uma pessoa que não fala mal de ninguém, que não reclama de nada, não é? É, Então, muito esse, difícil, viu? esse meu vizinho foi uma referência. Então, é assim, eu tomei como uma coisa mais difícil de fazer na cocriação, em plano menor, que diz respeito à nossa inteligência, essa coisa de trabalhar com o nosso próprio, com a nossa própria evolução intelectual e moral, né? Principalmente moral, né? Bom, e nessa evolução moral, eu quero colocar aqui no nosso programa de Animais e Espiritualidade 2 capítulos de um livro espírita de André Luiz, que é espírito, psicografia também de Chico Xavier, que se chama Conduta Espírita. O capítulo 32, eu já falei isso aqui para vocês. O capítulo 32 fala da conduta espírita perante a natureza e o capítulo 33 fala da conduta espírita perante os animais. Aliás, esse foi o tema geral do congresso que eu coordenei lá na Federação Espírita Brasileira, no dia 25 de setembro. E também vai ser o tema que eu vou propor para nós tratarmos lá no dia 23 e 24 de novembro, na Federação Espírita Brasileira, né? Conduta espírita perante a natureza e conduta espírita perante os animais. Então, nessa nossa cocriação em plano menor, em relação à natureza, Luiz, aqui eu estou em Jaboticabal, né, como eu já Sim. disse, Ah, uma região de calor, não tem chovido, a gente está rezando para chover. A outra vez que eu estive aqui, há uns 20 dias atrás, estava acontecendo aquelas queimadas, né? Ora, nessa conduta espírita perante a natureza, que é da década de 1940, André Luiz já falava para a gente tomar cuidado com a natureza, evitar as queimadas, né? Porque nas queimadas, quantas plantas morrem, quantos animais morrem, passarinhos nos ninhos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E fala em passarinho e é, fogo também, para só tomar uma água e respirar um pouquinho, para não perder o foco. sim. No domingo retrasado, fui levar minha mãe lá para Padinho, lá aquela região de Tupéva, lá, eu acho que aquela região, né? Sim. Aí eu fui lá e levei minha mãe, vi lá umas queimadas lá também, doutor Oliveira, mas graças a Ah, Deus. tá em todo lugar lá no Paraná que eu tive lá agora também, a gente tinha queimada lá. E aí cheguei lá na minha irmã, tô lá conversando com ela, tinha uma gaiolinha de passarinho desse tamanho.
Meu Deus. Ah, não, peraí, deixa eu falar para a senhora. Essa gaiolinha aí Hum. foi uma empresa que o meu sobrinho trabalhou, estava desempregado, foi trabalhar para uma empresa e saiu. Aí ele entrou e saiu. E ele fez uma gaiolinha assim. A minha irmã Sim. falou assim: jamais eu vou pôr um passarinho aí. Tava lá a gaiolinha. Hum. Aí eu falei para ela assim, né? Joga fora. Ela falou: o Rafael que fez quando ele trabalhou lá, tal. Eu falei: joga fora, tal. Sabe o que ela falou? Falou assim: não, como ele fez, não vai ter nenhum passarinho aqui. Eu vou pegar um plástico e vou pôr lá. Ou deixa a portinha aberta, né? Vou deixar lá um passarinho de plástico, mesmo que não signifique nada, É. Ô, entendeu? Luiz, falar nisso em passarinho e gaiola, eu tinha uma prima em Santos, artista plástica, uma criatura assim de um coração boníssimo. E ela idealizou, É, ela trabalhava com a chamada arte espírita, e ela idealizou uma gaiola que só tinha é, aquela parte assim da curvatura, sabe? Não é. tinha nem a parte da frente, nem a parte de trás. Então era assim, era para mostrar que uma gaiola, ela serve também para É. dar liberdade. E o que ela fazia nessa gaiola? Ali ela colocava assim água, colocava frutas, os passarinhos iam lá, entravam e saíam do jeito que queria, porque não tinha nem porta fechada nem aberta, né? Entendi. Só ver como que pode me chamar a atenção desse jeito uma gaiola. Ela falou assim, na época, ele não se sentiu bem e saiu de lá, É, que era uma empresa que fazia gaiola. Ele falou, não, então, Luiz, aí é o seguinte, essa gaiola também pode servir para algumas coisas do tipo. Por exemplo, tanto lá em São Paulo quanto aqui em Jaboticabal, às vezes acontecia assim: ah, nossa, devia ter um ninho aqui na árvore que está na rua, na calçada, é, porque caiu um filhotinho. Alguém viu um filhotinho lá. O Flávio, meu esposo, que conhecia tudo quanto era passarinho e tal, aí ia lá. A gente tinha uma gaiola lá em casa, punha dentro da gaiola, aí tratava, tal, até ele ter condições de voar, abrir a porta e ele ia embora, é. né? Então, assim, para colher um filhotinho que caiu do ninho, alguma coisa do tipo, tudo bem, né? Mas é uma boa notícia saber que a sua irmã tinha uma gaiolinha vazia, né? Vazia e ela falou para mim não significa, só significa porque é uma coisa que o Rafael fez e tá aí, ó, mas tá lá na parede, ela falou, jamais vou pôr um passarinho. Se eu colocar um passarinho de plástico lá, Não põe nada, deixa quieto. deixa quieto lá, né? Ô, Luiz, mas falar em passarinho e gaiola, É. durante muitos anos, é assim, lá em São Paulo eu tenho um cardiologista Hum, e eu fui durante muitos anos lá, porque como eu sou nadadora master, para você competir, você tem que ter atestado de cardiologista, né? Para dizer que você está bem em condições de participar de um esforço. Bom, aí um dia eu cheguei lá, Luiz, na sala de espera tinha uma gaiola dourada, num pedestal assim, todo muito bonito, com um canarinho lá dentro, só um canarinho, coitado. Aí eu falei para a secretária, eu falei, o que é isso aqui, meu Deus, um passarinho, né? Dentro do sozinho aqui. Ela falou, foi um paciente que deu para ele, e como ele vem sempre aqui, o médico tá desconfortável de não colocar, né? Não sabe o que fazer com essa gaiola. Bom, Luizan, olha, várias vezes eu fui lá e estava aquela gaiola com aquele passarinho. Até que um dia eu cheguei lá, não tinha gaiola nem passarinho. Eu falei, cadê a gaiola e o passarinho? O passarinho morreu. Eu falei, ai, graças a Deus que o coitado agora vai poder voar no plano espiritual, né? é. Eu falei, e a gaiola? Ela falou, tá lá atrás. Eu falei, olha, some com essa gaiola daqui, some com ela, quebra ela, põe no. Não, põe no reciclado, mas antes de pôr no reciclado, você quebra a gaiola inteira, que é para ela não ser usada outra vez, né? Então, essa história, mais uma história de um coitado, de um passarinho que ficou a vida inteira preso numa gaiola dourada. Eu Aliás, Luiz, tem uma poesia do Olavo Bilac sobre o pássaro cativo na gaiola dourada, né? podemos Deixa falar. eu ver se eu acho aqui.
No final, né, doutor Ivênia? Eu vou falar para vocês, espera aí, mas preciso achar Ah, onde está a poesia, porque eu não estou em São Paulo. Lá eu tenho já o meu livro marcado, né? Mas eu acho aqui no instantinho. Espera aí. tá certo. Vamos ver aqui. Então, continuando o nosso assunto, meus amigos, Que eu interrompi? eu já vi aqui também, É, já achei. Então, é assim, nesse assunto que eu estou contando para vocês, do meu artigo A Ordem Universal e a Realidade do Espírito, no artigo eu não coloquei esse final que eu estou colocando agora, da nossa cocriação para... Aliás, eu nem sei se eu coloquei ou não, viu? A nossa cocriação para com a natureza e para com os animais, particularmente para com os animais, né? Então, é bem por aí. Mas, já que a gente está falando em passarinho preso na gaiola, eu vou falar desse nosso poeta parnasiano, né? E poeta parnasiano, meus amigos, quando eu li a biografia de Olavo Bilac, aliás, Olavo Bilac é um poeta maravilhoso, né? Ele é considerado o príncipe dos poetas, do parnasianismo. E eu fui ver o que é esse tal de parnasianismo. Então, é assim, tanto na literatura quanto nas artes, de modo geral, existem correntes, né, de pensamento. Então, é assim, tem a corrente, por exemplo, nas artes, o impressionismo, na literatura tem várias correntes também, uma delas é o parnasianismo. O que é isso? No parnasianismo, especialmente na poesia, os autores levam em conta a cadência das palavras, o ritmo e a rima, né? Então, a cadência, o ritmo das palavras e a rima. Então, a forma de expressão da poesia, ela tem um formato já pré-estabelecido, né? E o Olavo Bilac é considerado o maior representante dessa corrente do parnasianismo aqui no Brasil. Então, ele é considerado um poeta parnasiano. E, de fato, a poesia toda dele tem rima e tem métrica. Então, vou falar para vocês, vou ler para vocês essa poesia deles, O Pássaro Cativo, falando de um pássaro preso numa gaiola, né, que é o que a gente estava referindo. Olha que bonito, meus amigos. O Pássaro Cativo, Olavo Bilac. Armas de um galho de árvore, um alçapão. E em breve, uma vezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dá-lhes então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dá-lhes alpiste, água fresca, ovos e tudo mais. Mas por que, tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, só gorjeando a sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Ah, se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste, pois gosto mais do alimento que procuro na mata livre em que a voar me viste. Tendo água fresca num recanto escuro da selva em que nasci. Da mata entre os verdores, tenho frutos e flores, sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido, escondido entre os galhos das árvores amigas. Solta-me ao vento e ao sol. Com que direito à escravidão me obrigas? Quero saudar as polpas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade, pois o que eu quero é voar, voar, voar.
essas coisas, criança, o pássaro dizia, se ele pudesse falar. E a tua alma, criança, então tremeria vendo tanta aflição. E a tua mão, também tremendo, lhe abriria finalmente as portas da prisão. Que lindo, né? Essa poesia de Olavo Bilac, o poeta parnasiano. Bonito mesmo, hein, doutor Helênio? Tanto que, meus amigos, há umas 3 semanas atrás, eu participei de um evento em Taubaté, no interior do estado de São Paulo, né? E lá era um evento espírita, e o tema central era Bem-aventurados os pacificadores. Então, a pessoa que me convidou, que é o Carlinhos, falou assim, olha, a senhora escolhe um tema dentro desse tema central, os pacificadores. Eu falei, tá bom. E quando eu estava muito motivada a estudar esse assunto da conduta espírita perante a natureza e perante, particularmente, os animais, eu falei, o meu tema vai ser Bem-aventurados os pacificadores em relação à natureza e, particularmente, em relação aos animais. Aí eu levei esse tema lá e falei exatamente isso, viu, Luiz? Da nossa cocriação em relação à natureza e aos animais. Sim, inclusive, eu pus essa poesia aí do Olavo Bilac. Imagine se eles gostaram, né, doutor Helênio? Nossa, todo mundo gostou muito. E, aliás, eu falei também que ele tem outra poesia que se chama As Velhas Árvores, né? Que também fala da natureza. Então, a gente tem tanto assunto para tratar disso, né? Que coisa mais bonita. Bom, então, em relação à natureza ainda, eu citei tanto lá em Taubaté, quanto, eu acho que nesse artigo da Revista Spirit, eu falei também que nós temos exemplos na literatura espírita desse cuidado para com a natureza, né? E um exemplo que eu citei está no livro 50 anos depois, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, a personagem é Célia. Essa moça, coitada, o livro inteiro ela sofre como uma condenada. Ela sofre injustiça, ela sofre perseguição, e ela tem uma desavença com o pai, e o pai manda ela sair de casa. Ela sai de casa. E ela vai indo, ela se refugia num mosteiro, e ela fica lá escondida na figura de um monge masculino, que é chamado de irmão Marinho. Bem, passados os tempos, o pai dela fica arrependido e sai procurando a tal da Célia onde estaria. Ele chega nesse mosteiro, conversa com ela, mas ele não a reconhece, porque ela tá lá transvestida de uma figura masculina para se esconder, né? E então ele está na cena que eu quero referir, ele está sentado no jardim do mosteiro e ele está maravilhado com a natureza, as árvores frondosas, muitas com flores, com frutos, vários animais ali convivendo harmoniosamente uns com os outros. Então ele diz assim para ela, para o irmão Martinho, né? Ele diz assim, nossa, mas que coisa linda essa natureza aqui, como eu me sinto bem. Então ele diz assim, você deve pagar muito caro para vários colaboradores, vários funcionários cuidarem da natureza para que ela esteja assim. Então ele responde assim, né, o Frei, não, aqui nós não pagamos nada para ninguém, todo o trabalho é voluntário. Aqui, quem me ajuda no mosteiro, em cuidar do jardim, do pomar e do quintal, são pessoas da comunidade nas suas horas de folga. Então, ninguém é remunerado, ninguém vem aqui para prestar serviços para ganhar o seu salário. São todos voluntários que amamos a natureza. E ela fala, aqui o nosso trabalho é de respeito à natureza. Jamais cortamos as árvores que nos dão flores e frutos. Fazemos as nossas orações a sua sombra
E eu me lembrei que Chico Xavier também sempre tinha o hábito de orar embaixo do abacateiro, né? Na vida de Chico Xavier tem essa passagem, que ele fazia um grupo de orações com as pessoas embaixo do abacateiro, né? À sombra do abacateiro. E ela diz assim: quanto aos animais, nós nos valemos sim do leite das cabras, das ovelhas e das jumentas, na medida do que é possível. E também não os matamos nunca. Ou seja, essa Célia, esse personagem, né, transvestido de frade, tinha um profundo respeito pela natureza e pelos animais. Então, foi um dos exemplos que eu citei lá, né, tanto em Taubaté, quanto, às vezes, em outras ocasiões, de respeito do ser humano no seu trabalho de cocriação para com a natureza e para com os animais. Taubaté, Então, isso daí, doutor Ivênia? Taubaté é perto de São José dos Campos. É bem perto lá, né? É. Ah, para cá, né? É. Tá, Ayrton Senna. Uhum. Tá, lembrei. É um caminho ali de. Mas aquele dia que eu fui para lá, Hum. tinha tanta fumaça nas estradas, e lá em Taubaté a cidade cheirava fumaça. Tanto que eu fiquei com a voz muito ruim, eu já estava com a voz assim, prejudicada, Uhum. e acabei ficando lá na própria palestra, assim, com a voz muito rouca, né? Por conta de cheirar fumaça, Luiz. Que coisa absurda, né? Veio para São Paulo aqui, nossa, tava. Fora, vai para São Paulo, poluída a cidade como está, né? Com falta de chuva. Se bem que o dia que eu cheguei lá, começou a chover, foi muito bom, né? Então, é isso, a nossa cocriação em plano menor, tanto em relação ao contexto material, né? Mas também em relação ao nosso contexto interior, promovendo a nossa evolução espiritual. Tá Por certo. isso que a canção popular fala assim, né, Luiz? Aquela Tocando em Frente, do Almir Teixeira. Ando Não, devagar. desculpa. Ah, Almir Sater e Ricardo Teixeira. Renato Teixeira. Teixeira. Fala assim que cada um de nós compõe a sua própria história e cada um tem a capacidade de ser feliz e de fazer o que pode fazer, né? E Então, ando isso é devagar muito e já bonito. tive pressa. E levo meu É, sorriso, né? levo meu sorriso porque já chorei demais. A É senhora tá muito tocando bonito a essa viola música. lá, doutor Vini? Hein? A senhora está tocando a viola ou não? Parou. A viola está meio parada. Aliás, eu estou em Jabuticabal, mas esses dias não vai dar tempo. Ah, Mas depois, final de outubro, eu vou voltar para cá, vou ficar mais tempo, vou retomar minhas aulas de viola. Ah, eu adoro viola. Estou estudando ô, a viola, né? a viola me lembrou o Felipe, tá fazendo aniversário hoje, meu filho. É, 27. parabéns. Ele colocou lá, primeiro aniversário ao lado da minha filha. Nossa, agora, quando a gente falar em Felipe, não é mais É, o currículo dele, é Felipe, vírgula, pai da Helena, aí da né? Helena agora, ele tá todo feliz. E hoje ela vai vir para cá, hoje vai ficar a semana aí. Nossa, que beleza. É. Põe o babador, hein, Luiz? Não vai babar em cima da criança. Tá difícil segurar, viu, doutor Vini? Ah, tá certo. Bem-vindo, Doutor Vini, bem-vindo ao clube. é, Bom, eventos, como que nós estamos, doutor Vini? então, eu estarei indo para Catanduva na sexta-feira. Eu tenho uma palestra lá à noite. Eu já te mandei o cartaz, Luiz? Não, já Vou foi, mandar. já foi. E Agora no tem que renovar. sábado e domingo eu tenho participação na Feira do Livro Espírita em São José do Rio Preto. Eu vou Hum. mandar o cartaz para você, você divulga aí, por favor, viu? Por favor, só manda, tá? E voltamos aí, hoje é dia 7, voltamos dia 14, doutor Vênia. Dia 14, deixa eu ver. Dia 14, ô Luiz, eu não sei se. Ah, tá bom. É, dia Dia 14. 14 eu já estarei em São Paulo. A senhora me avisa Faremos. qualquer coisa. Não, faremos o programa de lá então. Tá Tá bom. bom. Bom, meu relógio está dizendo que o tempo acabou. Tá certo, doutor Ivênia. Eu aguardo a senhora então, me manda os eventos Sei. e conseguiu me ver, gravei no YouTube, tá tudo bonitinho aí, gravado em áudio também. Nossa, Qualquer coisa coisa, boa, né?
Tá bom. Olha, meus amigos, então, um grande abraço para todos. Espero que tenham uma semana bem produtiva, do ponto de vista da nossa cocriação em plano menor, tanto no contexto material quanto no contexto espiritual, né? Cuidando da nossa chamada autoiluminação. Um abraço, até mais. Até mais, doutora Ivênia. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.